Fala galera, está começando o último episódio da Lei 6.938. Se você chegou até aqui, parabéns. Vamos continuar? Deixe seu like aí, hein? Artigo 17e. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40 existentes até 31 de dezembro de 1999. Artigo 17F. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. Artigo 17G. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no anexo 9 desta lei. E o recolhimento será efetuado em conta bancária, vinculada ao IBAMA, por intermédio de documento próprio de arrecadação até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 2º. Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental. Artigo 17H. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior, será cobrada com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1%. Inciso 2. Multa de mora de 20%, reduzida a 10%, se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento. Inciso 3. Encargo de 20%, substitutivo da condenação do devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito da dívida ativa, reduzido para 10% se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução. Parágrafo 1º-A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. Parágrafo 1º. Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento desta lei. Artigo 17.1. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos 1 e 2 do artigo 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta lei, incorrerão em infração punível com multa de R$ 50 se pessoa física, inciso 2, R$ 150 se microempresa, inciso 3, R$ 900 se empresa de pequeno porte, inciso 4, R$ 1.800 se empresa de médio porte, R$ 9.000, inciso 5, R$ 9.000 se empresa de grande porte. Parágrafo único. Revogado. Artigo 17J. Revogado. Artigo 17L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 17M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência e utilização de áreas ou instalações nas unidades de conservação, serão definidos em portaria do Ministério do Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Artigo 17N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, assim como os para a venda de produtos da Flora, serão também definidos em portaria do Ministro do Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Artigo 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, com base em ato declaratório ambiental, ADA,
deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do anexo 7 da Lei 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de taxa de vistoria. Parágrafo 1º-A. A taxa de vistoria, que se refere ao caput deste artigo, não poderá exceder a 10% do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. Parágrafo 1º. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. Parágrafo 2º. O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA. Ixi Maria. Parágrafo 3º. Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50. Parágrafo 4º. O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos 1 e 2 do caput e parágrafos 1º-A e 1º, todos do artigo 17-H desta lei. Parágrafo 5º. Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão de ofício novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal para as providências cabíveis. Artigo 17-P. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA, até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento do Estado, ao município e ao Distrito Federal em razão da taxa de fiscalização ambiental. Parágrafo 1º. Valores recolhidos ao Estado, ao município e ao Distrito Federal, a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para compensação com o TCFA. Parágrafo 2º. A restituição administrativa judicial, qualquer que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental, estadual ou distrital, compensada com a TCFA, restaura o direito de crédito do IBAMA contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado. Artigo 17-Q. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os estados, os municípios ou o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA. Artigo 18, revogado. Artigo 19, vetado. Artigo 19. Ressalvado o disposto nas leis nº 5.357, de 17 de novembro de 1967, e 7.661, de 16 de maio de 1988, a receita proveniente da aplicação desta lei será recolhida de acordo com o disposto no artigo 4º da Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 21. Revogam-se as disposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei 6.938, que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Se você curtiu essa lei, deixa seu like aí, compartilhe com seus melhores amigos e ative o sininho. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.